Continuação da leitura do livro Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, capítulo 1. Estava o estúdio impregnado do forte cheiro das rosas, quando, por entre as árvores do jardim, passava a leve viração e entrava pela porta aberta o odor de lilazes, de mistura com o perfume mais sutil das madressilvas. De um canto do divã, entre almofadas persas, onde habitualmente se estirava, fumando inúmeros cigarros, Lord Henry Wotton percebia perfeitamente o brilho das doces flores cor-de-mel, cobrindo um ébano de galhos trementes, como cansados de suportar o peso de tão fascinante esplendor. De vez em quando, sombras fantásticas de pássaros desgarrados passavam além das translúcidas cortinas abertas da larga janela, produzindo como que um efeito japonês momentâneo, fazendo-o pensar na figura de jade pálido desses pintores de Tóquio, que, por meio de uma arte necessariamente imóvel, tentam produzir a sensação de rapidez e de movimento. O zumbido monótono das abelhas, por entre as altas ervas não ceifadas ou revoando em torno de empoados e dourados ramalhetes de um isolado arbusto de madressilva, tornava ainda mais opressiva essa grande calma. O surdo ruído de Londres lembrava a nota ressoante de um órgão afastado. Do centro da sala, em um cavalete, erigia-se o retrato, em tamanho natural, de um rapaz singularmente formoso, e em face, um pouco distante, achava-se sentado o próprio pintor. Basil Hallward, cujo desaparecimento súbito, alguns anos antes, havia causado viva emoção pública e provocado muitas conjecturas. Deve-se lembrar que esse era um tempo do japonismo, culto da arte japonesa entre artistas e boêmios no final do século XIX, que influenciou fortemente as artes decorativas. O pintor olhava a graciosa e encantadora figura tão finamente reproduzida pela sua arte, e um demorado sorriso de prazer passava-lhe pela face. Subitamente, porém, estremeceu e, cerrando os olhos, comprimiu com os dedos as pálpebras, como se quisesse reter no cérebro algum estranho sonho que que se receava despertar. Isso é tua melhor obra, Basil, a melhor coisa que até hoje fizeste, disse Lord Henry languidamente. É preciso enviá-la no ano próximo à exposição Grosvenor. A academia é muito grande e muito vulgar. Cada vez que lá vou, o excesso de espectadores não me permite ver os quadros, o que é espantoso, ou melhor, o excesso de quadros não me deixa ver os espectadores, o que é horrível. Grosvenor ainda é o lugar mais conveniente. A Royal Academy, fundada no século XVIII, representava a esse tempo o tradicionalismo da arte. A Grosvenor Gallery, por outro lado, fundada por artistas que não se encaixavam nos ditames da academia, representava a vanguarda artística na época. Eu não pretendo mandá-lo a parte alguma, respondeu o pintor, sacudindo a cabeça de um modo singular, que excitava o riso aos seus amigos de Oxford. Não o enviarei a nenhuma exposição. Lord Henry abriu mais os olhos, fitando-o numa surpresa através das finas espirais de fumaça azul que se desprendiam entrelaçadas da ponta do seu cigarro opiado. Não? E por que, meu caro amigo? Que razão tens tu? Que estranhos tipos sois vós, pintores? Revolveis o mundo para ganhar a reputação e logo que o possuís, como que quereis desembaraçar-vos dela? Isso é ridículo, pois, se há alguma coisa no mundo pior que o renome, é a privação desse renome. Um retrato como este te colocaria acima de todos os jovens da Inglaterra e tornaria os velhos ciumentos, se os velhos ainda pudessem sentir qualquer emoção. Eu sei que rirás de mim, replicou o outro, mas não posso realmente expô-lo. A essa tela comuniquei muito de mim próprio. Lord Henry esticou-se rindo do divã. Eu sabia que irias rir, mas pouco importa. Muito próprio de ti. Falava Basil. Eu não te supunha tão presumido. Seriamente, eu não percebo a semelhança entre a tua rude e forte figura de cabeleira negra como carvão e esse jovem Adonis, cujo aspecto lembra uma combinação de marfim e folhas de rosas. Temos aqui o próprio Narciso, ao passo que tu
É evidentemente de tua face transpira a inteligência e o resto, mas a beleza, a verdadeira beleza, acaba onde começa a expressão intelectual. A intelectualidade é por si mesma exagerada e destrói a harmonia de qualquer semblante. No momento em que se assenta para pensar, tudo é nariz, tudo é fronte ou coisa pior. Olha os homens triunfantes na sua profissão científica e observa como são realmente horrendos. Excetuam-se naturalmente os da igreja. Mas os da igreja não pensam. Um bispo de 80 anos repete o que lhe ensinaram a dizer aos 18. E o resultado natural, amigo, cujo nome nunca me disseste, mas cujo retrato realmente me fascina, é outro que nunca pensou. Tenho certeza disso. É uma admirável criatura sem cérebro que aqui, sempre junto a nós, bem poderia no inverno substituir as flores e refrescar-nos a cabeça no verão. Não te lisonjeies, Basil. Tu não te assemelhas, nem de longe, a ele. Tu é que não me compreendes, Harry, respondeu o artista. Eu bem sei que não pareço com ele, sei perfeitamente. Não gostaria de me parecer. Dás de ombros? Eu te digo a verdade. A fatalidade pesa sobre as distinções físicas e intelectuais, a mesma fatalidade que na história vai na pista dos erros dos reis. É melhor não nos diferenciarmos dos contemporâneos. A este respeito, os feios e os tolos são os mais bem aquinhorados nesse mundo. Podem assentar-se à vontade e bocejar durante o espetáculo. Se nada sabem da vitória, o conhecimento da derrota lhes é poupado. Vivem como quiséramos viver, sem serem perturbados, indiferentes e tranquilos. Não importunam quem quer que seja, nem são importunados. Mas tu, Harry, com esse título e tua fortuna, eu com minha cabeça tal qual é, como a minha arte imperfeita quanto possa ser, Dorian Gray, com sua beleza, nós todos sofremos pelos que os deuses nos deram. Havemos de sofrer terrivelmente. Assim como Narciso, jovem de extraordinária beleza, amante de Afrodite, esse que foi mencionado. E Harry é uma forma familiar de se falar o nome Henry. Dorian Gray? Is that his name? Asked Lord Henry, walking across the studio towards Basil Hallward. Yes, that's his name. I didn't intend to tell it to you. But why not? Oh, I can't explain. When I like people immensely, I never tell their names to anyone. It is like surrendering a part of them. I have grown to love secrecy. It seems... Oh, acabei lendo a parte em inglês. Desculpem. Ao virar a página, o livro apresenta o texto em 2 idiomas, no idioma original e em português. Então, só um segundo, eu vou retomar com a parte em português. Dorian Gray? É o nome dele? Perguntou Lord Henry, encaminhando-se para Basil Hallward. Sim, é o seu nome. Eu não tinha intenção de te dizer. E por quê? Ora, não posso explicar-te. Quando amo intensamente alguém, nunca digo a outros o seu nome. É quase uma traição. Aprendi a amar o segredo. Parece-me ser a única coisa capaz de fazer-nos a vida moderna misteriosa ou maravilhosa. O que possa haver de mais comum nos parecerá estranho, desde que alguém nos o oculte. Quando deixo essa cidade, não refiro o destino que tomo, porque, fazendo-o, perco todo o meu prazer. É um mau hábito, confesso, mas que me faz sentir a vida qualquer coisa de romanesco. Estou certo de que me julgarás doido, ouvindo-me falar assim. Não, respondeu Lord Henry, absolutamente, meu caro Basil. Tu, ao que parece, esqueces que sou casado e que o único encanto do casamento está na vida de enganos indispensável a ambas as partes. Nunca sei onde está minha mulher e ela nunca sabe o que faço. Quando nos encontramos, o que sucede de tempos em tempos, quando juntos jantamos fora ou quando vamos à casa do Duque, narramos um ao outro as mais absurdas histórias, com o ar mais sério desse mundo. Nessa ordem de ideias, minha mulher está acima de mim. Não se embaraça com as datas, o que me acontece frequentemente. Ela, aliás, o percebe, mas não revela surpresa, quando às vezes eu desejaria que revelasse.
Eu não gosto desse teu sistema de falar da vida conjugal, disse Basil Howard, dirigindo-se para a porta para que abria sobre o jardim. Tenho-te na conta de ótimo marido, envergonhado das próprias virtudes. És um tipo extraordinário, nunca dizes 2 palavras de moral e nunca praticas um mau ato. Teu cinismo é simplesmente uma afetação. Ser natural é também uma afetação, e mais irritante que eu conheço, exclamou, rindo, Lord Henry. Os 2 moços encaminharam-se juntos para o jardim e assentaram-se no longo banco de bambu, colocado à sombra de um bosquezinho de loureiros. O sol deslizava pelas folhas polidas, na relva branca margaridas destacavam-se trêmulas. Depois de um silêncio, Lord Henry puxou o relógio. Devo retirar-me, Basil, murmurou, mas antes de partir, quisera ouvir uma resposta à pergunta que há pouco te fiz. Que pergunta? Indagou o pintor, com os olhos fixos na terra. Tu sabes? Não sei, Harry. Pois bem, vou repeti-la. Preciso que me expliques por que não queres expor o retrato de Dorian Gray. Quero conhecer a legítima razão. Já te disse qual é. Não, disseste-me que não exporias esse retrato por haver nele muito de ti mesmo. Isso é infantil. Harry, disse Basil Howard, fixando os olhos no outro. Todo retrato pintado, compreensivelmente, é um retrato do artista, não do modelo. O modelo é puramente o acidente, a ocasião. Não é ele o revelado pelo pintor. É antes o pintor quem se revela na tela colorida. A razão que me impede de exibir esse quadro consiste no terror de, por meio dele, patentear o segredo da minha alma. Lord Henry pôs-se a rir. E qual é ele? Eu te contarei, respondeu Howard sombriamente. Sou todo ouvidos, Basil. É bem simples, Harry, e acredito que não o compreenderás direito. Talvez apenas acredites. Lord Henry sorriu. Baixando-se, apanhou-se na relva uma margarida de pétalas róseas e, examinando-a, escutou. Estou bem certo de que compreenderei, afirmou ele, olhando atentamente o discozinho dourado das pétalas brancas. E quando a crer nas coisas, eu creio em todas elas, desde que sejam incríveis. O vento destacou algumas flores dos arbustos e as pencas de lilazes balançavam-se lânguidas no ar. Uma cigarra zumbiu estridulamente junto ao muro, e com um fio azul passou uma fina libelinha, ouvindo-se o frêmito das suas cinzentas asas de gaze. Lord Henry conservava-se silencioso, como se quisesse perceber as pulsações do coração de Basil Howard, e cogitando no que ia passar-se. Houve a história, disse o pintor depois de algum tempo. Há cerca de 2 meses ia eu a uma reunião em casa de Lady Brandon. Bem sabes que nós outros, pobres artistas, temos de aparecer em sociedade uma vez ou outra, exclusivamente para provar que não somos selvagens. Com uma casaca e uma gravata branca, todo mundo, até um agente de câmbio, pode conseguir a reputação de um ser civilizado. Achava-me eu, pois, no salão, havia uns 10 minutos, palestrando com viúvas de dote, carregadas de ornato, ou fastidiosos acadêmicos, quando de súbito, obscuramente, percebi que alguém me observava. Dei meia volta e pela primeira vez eu vi Dorian Gray. Nossos olhares cruzaram-se e eu senti-me empalidecer. Penetrou-me um singular terror. Compreendi que estava em face de alguém cuja simples personalidade era tão fascinante que, se eu me abandonasse, ela me absorveria inteiramente, a minha natureza, a minha alma e até o meu talento. Eu não gosto de influências na minha existência. Sabes, Harry, quanto a minha vida é independente. Sempre fui senhor de mim mesmo, ou ao menos sempre o havia sido até o dia do encontro com Dorian Gray. Então, mas não sei como explicar-te isso. Qualquer coisa parecia dizer-me que minha vida ia atravessar uma crise terrível. Eu tive a estranha sensação de que o destino me reservava exóticos prazeres e pesares extravagantes. Intimidei-me e dispus-me a deixar o salão. Não era a consciência de que assim me fazia agir, mas havia uma espécie de covardia na minha ação. Eu não achei outro meio de escapar. A consciência e o acovardamento são, afinal, as mesmas coisas, Basil.
A consciência é alcunhada de firmeza. É tudo. Bem, assim não penso, Harry, e creio que também pensas diversamente. Entretanto, fosse qual fosse, então, o motivo, talvez o orgulho, porque sou muito orgulhoso, o fato é que me precipitei pela porta. Aí, naturalmente, encontrei Lady Brandon. Não tem a intenção de partir tão cedo? Exclamou ela. Conheces o timbre agudo da sua voz. E ele disse, sim, lembra-me em tudo um pavão, exceto... então o amigo comentou, né? Exceto na beleza, disse Lord Henry, desfolhando a margarida com seus longos dedos nervosos. Não pude desembaraçar-me dela, então apresentou-me a altezas, a figuras de estrelas e jarreteiras, as damas maduras cobertas de tiaras gigantescas e com narizes de papagaio. Falou de mim como se fosse seu melhor amigo. Eu antes a vira uma vez somente, mas ela decidira exibir-me. Creio que um dos meus quadros era tão objeto de grande sucesso e merecia referências dos jornais populares, que são, como sabes, os estandartes da imortalidade do século XIX. Subitamente, eu me encontrei face a face com um jovem cuja personalidade me havia tão singularmente intrigado. Quase roçamos um no outro e, de novo, nossos olhares se cruzaram. Independentemente de minha vontade, não pude deixar de pedir a Lady Brandon que nos aproximasse por uma apresentação. Talvez nada houvesse nisso de temerário, mas era simplesmente inevitável. O certo é que nos teríamos comunicado sem apresentação antecipada. Quanto a mim, tenho disso a certeza. E Dorian, mais tarde, me disse a mesma coisa. Ele sentira também que estávamos destinados a nos conhecermos. E o que te disse Lady Brandon sobre mancebo maravilhoso? Perguntou o amigo. Sei que ela tem o sestro de fornecer o esboço rápido de cada um dos seus convidados. Certa vez, apresentou-me um apoplético e corpulento gentleman coberto de ordens e fitas, e a respeito dele disse-me ao ouvido de modo trágico os mais detalhados absurdos que deveriam ser percebidos por todas as pessoas no salão. Isso pôs-me em guarda, sobretudo porque gosto de conhecer os homens por mim mesmo. Lady Brandon trata seus convidados exatamente como um agente de leilão às suas mercadorias. Explica as manias e os hábitos de cada um, mas esquece-se naturalmente de tudo quando poderia interessar-se nos personagens. Bem, paro aqui a leitura na página 15. Até a próxima. Tchau, tchau.